Bom dia, amigos. Eu sou Luiz Soares, das terras nordestinas. Hoje estou em Brasília, nas terras brasilienses. E, naturalmente, acordei com a ressaca do que aconteceu ontem na nossa vida política nacional. Ao longo dos meus 81 anos de idade, desde 10, 12 anos que eu tenho envolvimento com a política. Sou alagoano, no tempo de Armando de Melo, aquelas coisas todas. E pela primeira vez na minha vida, isso é uma honra para todos nós. Assistimos o julgamento ontem de um indicado de uma pessoa, o Messias, para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente atual do Brasil. E o que nós vimos ontem naquele Senado, que eu refuto como sendo da maior importância, um órgão da maior importância para a vida nacional, e que grande parte do que o brasileiro vive, convive, se indigna a cada momento, é a omissão do Senado Federal. Então, e assim a gente foi criando até essa ilusão de que nada teria significado. Nada seria modificado pela omissão do Senado. Porque senador não tem partido, ele tem partido para se eleger. Mas ele está lá como legislador da Constituição de um país. Lá não é lugar de ideologia política. Lá é lugar de você ter a lógica para o bem de todos, para o bem da nação, construir o futuro que o todo brasileiro sonha em ter. Essa é a função do Senado, juntamente com a Câmara. E o que aconteceu ao longo desse tempo? O Senado omisso. Aberrações sendo feitas por ministros indicados e sabatinados e aprovados pelo Senado, mas ele passou a comungar de tudo que aconteceu de atrocidade nesse país maravilhoso chamado Brasil. Então, com calma, eu assisti a alguns sabatinadores. Primeiro que me chamou a atenção foi o senador Magno Malta. Certa vez eu viajando de Brasília para Maceió, tive a honra de me sentar ao lado dele num avião. Naquela época, quando existia aquela mobilização, quem vai ser, quem não vai ser. E eu tive esse prazer de conversar com ele. E ele é maior do que as palavras dele. E ontem ele deu um significado puro, autêntico, como deve ser a posição do senador. Primeiro, imaculado, não tem processo na justiça. Segundo, diz a verdade cara com educação, né? Com a sua desenvoltura, com o seu belo linguajar simples, que todo mundo entende. Mas ele foi claro com o Messias, sei lá. Ele, quando procurador-geral da República, dava as suas entrevistas, que eu me lembro de algumas delas, eu fiz, eu mandei, eu autorizei a prender isso, aquilo outro. E quando chega na sabatina, apareceu lá, fazendo ou tendo a intenção de mostrar para todos nós que o Brasil vive o país das maravilhas, das ilusões. Mentira. Mentiras e mais mentiras, descaradamente, dentro do Senado Nacional. E, inclusive, o senador Magno Malta dizendo o seguinte: se comparasse o que o Moraes, o ministro Moraes, tem feito, o que ele disse na sabatina e o comportamento dele hoje, por ter se transformado num dos maiores tiranos da contravenção constitucional do mundo. Mas ali no Senado, na sabatina, falava bonito, falava em liberdade, falava em Constituição, legalidade. E quando coloca a toga, muda completamente. Não é a toga que muda o homem. O que muda o homem é a vergonha ou a índole dele, personalidade. Porque aquilo não é um fantoche. Aquilo representa o que você pensa, como se age, como cidadão, como pai de família, como amigo, como político que se preza. E o senador Magno Malta conseguiu dizer tudo isso. Inclusive algumas coisas
que eu não conhecia. O outro sabatinado também que me chamou a atenção, que não é surpresa para todos nós, e é uma honra tê-lo como senador do Rio Grande do Norte, é o senador Rogério Marinho. Rogério Marinho, na sua tranquilidade, parece que eu estava vendo Djalma Maranhão falar. E na sua tranquilidade, na sua competência, sem se alterar, vai assim, que nem unha quem mata percevejo. Esse é o Senado que todo brasileiro sonha. Esse é o Senado que foi eleito para defender essas coisas, dizer a verdade, não aceitar, refutar, inquirir e dar um chute na bunda, que aqui não é lugar de gente oportunista. Sinceramente falando, meus amigos, o Brasil ontem viveu a primeira grande página da sua história. E o Senado mostrou, quando ele quer, ele tem uma força que ninguém destrói a força do Senado. Não é ministro, não é presidente da República, não é governador, não é prefeito. Ninguém tem o poder de peitar o Senado. Agora, quem é que são os senadores? Aí está aprovado. Veja a votação. Ainda tem muito anto ali dentro. Nós precisamos, e isso é nossa responsabilidade. Nessa eleição agora, nós temos que eleger senadores, homens, mulheres, honestos, de personalidade, que tenham compromisso com o país, com a pátria, com todos nós. Essa é a grande diferença. Esse é o desafio que nós vamos viver nessa primeira grande oportunidade. E eu disse, e volto a repetir, o Brasil viveu ontem a primeira grande virada com relação àquilo que aconteceu ontem, por ocasião da indicação de uma pessoa lá pelo Lula para ser, como diz, passar 30 anos lá dentro fazendo militância dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira vitória já tivemos ontem. A segunda grande que vai acontecer, e isso eu vos digo, em verdade, eu vos digo, a segunda vai ser esse burburinho que está se avolumando no Brasil com relação à campanha que está se aproximando. Eu não falo tanto de presidente da República, nem governador, nem deputado federal, eu falo em senadores. Nós temos que ter essa convicção, essa hombridade de defender senadores, primeiro, que não tenham envolvimento em qualquer tipo de contravenção ou suposição ou indicação de que deve algo a alguém. Ele tem que ser uma honestidade ilibada para que ele possa exercer sem sofrer pressão de quem quer que seja. Então, é a segunda parte. Eu tenho certeza que o Brasil vai caminhar a partir do que aconteceu ontem. E a terceira grande virada, que eu aposto todas as minhas fichas, como homem, como cidadão, como pai de família, como amigo, como autêntico, como eu tenho procurado ser, vai ser no dia da posse da nova, a eleição da nova, dos novos mandatários brasileiros. Presidente da República, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais. Essa é a cara da honestidade quando você vai para a urna dar o voto a qualquer um deles. Lembre-se, se você vota num cara que tem suspeição por atos que não foi de bondade, se ele está respondendo algumas causas na justiça, pode ser baseado em fatos reais ou suposição, mas ele tem algum tipo de envolvimento. Nós temos que ser seletivos. O poder do povo emana da seletividade, quando ele tem honestidade, do comportamento dele para com os outros. É um reflexo, o voto é um reflexo da sua personalidade, da sua índole. E eu falo agora, como eu dizia, falava com o Arthur, do PL Jovem. É preciso ter essas três convicções para que essa juventude não se deixe levar como os garotos do morro, que são encantados com o tráfico das drogas, cheio de pistola, de fuzil, se achando dono do mundo. Essa juventude de hoje precisa retomar o seu caminho, como eu tive o meu quando eu fui
essa mesma juventude. Então, isso sirva também dizer para a juventude: o Brasil não é esse que vocês estavam vivendo, não. Isso é uma vergonha nacional. Mas, graças a Deus, eu até me lembro de um ditado que diz assim: Luiz Soares, se todos que subissem não descessem, o céu estaria cheio de taboca de foguete. Essa é a linguagem do Matuto, do meu rural. Isso vale também neste momento, nesta oportunidade. Esperamos, sofremos, mas o Brasil precisava passar por isso para erradicar de vez essa ideologia imbecil que dominou a nossa política e levou o Brasil à situação vergonhosa que nós temos perante o mundo. Volto a repetir, meus amigos. Por isso eu resolvi gravar esse comentário com vocês, olho no olho. A dignidade do homem é de berço. A dignidade do homem você não encontra na farmácia, no supermercado, nem na bodega. Você encontra assim, quando você assume as suas responsabilidades, como amigo, como pai, como irmão, tá certo? E honra e preza aquele que está escrito no nosso pavilhão nacional. Eu fui obrigado a cantar o hino nacional quando estudava. E o que eu achava mais bonito é o pavilhão nacional. Me emociona quando eu leio aquelas palavras: ordem e progresso. Sem esse ordenamento, nunca vai existir progresso. Por quê? Porque em vez de nós elegermos homens, mulheres e personalidades, nós estamos dando vez e voz a oportunistas que não constroem nada para ninguém. E ele vai para lá, muitas vezes, a maioria das vezes, não é para defender os interesses de quem ele votou, de quem ele representa, mas os deles pessoais. E muitos deles à custa disso. Está nas nossas mãos. Está na nossa consciência essa grande virada que o Brasil começou desde ontem. Meus amigos, estou muito feliz. Graças a Deus, acendeu-se uma luzinha no túnel da esperança. Sejamos autênticos, sejamos felizes. Que Papai do Céu continue a abençoar, olhar pela além da terra de Santa Cruz. A todos vocês, uma outra oportunidade. Vamos conversar mais outras vezes, tá bom? Então se inscreva no canal. Dê o seu like se gostou ou não gostou. Porque essa interação é importante para todos nós. Aqui falando é muito fácil para mim. As palavras muitas vezes são soltas ao vento. O que me interessa é saber a sua opinião. Estamos juntos. Até outra oportunidade.